Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Lolita Garcês com mais um caso policial. Dessa vez nós trouxemos para vocês o caso do garoto do Henri Borel, que é um caso também muito conhecido, uma graça de menino, que infelizmente aconteceu em 2016. Antes, porém, vou pedir a todos que se inscrevam no canal para que o nosso canal cresça. Ative o sininho das notificações para vocês estarem recebendo os novos conteúdos e dê seu like, pessoal, não custa nada e para nós ajuda muito, mas muito mesmo. Desde já agradeço a vocês todos e então bora lá para o caso. Então vamos lá. Henri Borel Medeiros, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 3 de maio de 2016. E faleceu também no Rio de Janeiro no dia 8 de março de 2021. Ele era filho da professora Monique Medeiros da Costa e Silva e do engenheiro Leniel Borel de Almeida. Eles se conheceram no início do ano de 2011 e se separaram em 2020. Em agosto do mesmo ano, Monique conheceu o Dr. Jairinho, indo morar com o mesmo 3 meses depois, junto com o Henri. Na mesma época, ela deixou de ser diretora de uma escola em Senador Camará, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ser assessora no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Henri, então, foi matriculado na pré-escola do Colégio Marista São José, apenas a 4 minutos do imóvel, e passou a fazer outras atividades em fevereiro, a frequentar o consultório de uma psicóloga. Na delegacia, a profissional disse ter sido procurada por Monique diante da recusa do menino Henri em ficar com ela na Barra. Ao pai, o menino chegou a reclamar de abraços fortes dados pelo padrastos. No primeiro fim de semana de março, Leniel buscou o filho e o levou na casa da avó materna. Brincou com ele em um parque de diversões. Às 19h20 do dia 7, devolveu a criança a Monique. Ela disse ter dado um banho em Henri e o ter colocado para dormir. Ela relatou também que a criança vomitou ao chegar, mas não estranhou o estado por se tratar de algo normal quando o filho chorava muito. Segundo o depoimento inicial de Monique, na madrugada do dia 8 de março, ela e o Jairinho teriam ido assistir televisão no quarto de hóspedes, já que o menino estava dormindo no quarto do casal. Monique relatou ainda que acordou de madrugada por volta das 3h30 com o barulho da TV, tendo se levantado e ido ao quarto do filho, encontrando-o deitado no chão, com as mãos e pés gelados e os olhos revirados. De acordo com ela, disse: quando abri a porta do quarto, vi ele deitado no chão. Peguei meu filho, botei em cima da cama. Estranhei. As mãos e os pés dele estavam muito geladinhos. Chamei o Jairinho. Ele enrolou meu filho numa manta e fomos ao hospital. As médicas do hospital Barra-Dor, que atenderam o menino, garantiram à polícia que ele foi levado pela professora e seu namorado. Já chegara morto à unidade de saúde. Um laudo posterior indicou que Henri tinha lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores. A TV Globo, 9 peritos disseram que exames indicam que a criança teve morte violenta. Henri foi enterrado no dia 10 de março de 2021, no cemitério do Morundu, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, a polícia começou a investigar o caso a fim de saber se Henry morreu por acidente ou se ele foi vítima de violência, já que o laudo do IML apontou lesões graves no corpo da criança. Os peritos acreditam na hipótese de agressão, já que ele sofreu hemorragia interna e laceração hepática, provocada por ação contundente. No final de março, 12 pessoas já tinham sido ouvidas como testemunhas, incluindo as 3 médicas pediatras que o atenderam no hospital. Elas afirmaram que o menino já chegou morto ao local. Jair Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, é um médico e político, atualmente sem partido. Eleito vereador do Rio de Janeiro em 2004, conseguiu se reeleger em 2008, 2012, 2016 e em 2020. Dr. Jairinho era figura conhecida do Legislativo Carioca, tendo sido líder do governo de Marcelo Crivella, o Partido Republicanos, na legislatura de 2017 a 2020, e filho de um ex-deputado estadual, o policial Coronel Jairo, que foi preso em 2018 pela Operação Furna da Onça, suspeito também na época de receber mesada para aprovar projetos de interesse do governo de Sérgio Cabral, do MDB. Em 2004, Dr. Jairinho foi eleito pela primeira vez aos 27 anos e foi o vereador mais votado do PSC, com 24 mil votos. No pleito seguinte, em outubro de 2008, foi eleito para o segundo mandato com 23.880 votos. Nesse período, Jairinho assumiu como principal desafio a luta por um ensino de qualidade no município do Rio, ao ser autor dos decretos que suspenderam a aprovação automática nas escolas da rede municipal. Ao assumir o cargo, o prefeito Eduardo Paes revogou a aprovação automática nos últimos ciclos do ensino fundamental. Nos últimos 2 ciclos, na verdade. Em 2012, pelo PSC, Dr. Jairinho garantiu um novo mandato com 43 mil votos. Em 2016, já no PMDB, foi reeleito para o cargo de vereador ao receber os votos de 26 mil cariocas. Em 2020, Jairinho foi o 28º mais votado dentre os 51 vereadores eleitos no Rio de Janeiro no ano de 2020. No dia 11 de março de 2021, de 3 dias após a morte do menino Henry, Jairinho passou a integrar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Acabou por ter o seu mandato cassado mais adiante. Jairinho está detido no presídio Bangu 8, onde também se encontra preso Roberto Jefferson, político e pai de sua ex-namorada Cristiane Brasil. Já Monique Medeiros Costa e Silva de Almeida, a mãe da criança, de 32 anos, nasceu e cresceu em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Filha mais velha de uma professora e de um funcionário civil da aeronáutica. Na mesma região, cursou colégios particulares durante a infância e a adolescência. Cursou letras, português, literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse período conheceu o engenheiro Leniel Borel de Almeida, e então os dois começaram a namorar e logo depois ela foi morar na cobertura dele no Recreio dos Bandeirantes. Leniel passou então a pagar a mensalidade de uma faculdade particular em um shopping para Monique, onde ela terminou a graduação.
Em 2011, Monique foi aprovada em um concurso público da Secretaria Municipal de Educação e passou a dar aulas para a turma de ensino infantil da Escola Ariana Viana da Silva, em Senador Camará, onde 7 anos depois ascendeu à diretoria. Nessa ocasião, Henry, fruto da união com Leniel, tinha 2 anos. E o casamento, já um tanto abalado pelo trabalho do engenheiro em uma multinacional, onde chegava a ficar 3 semanas embarcado, já dava sinais de desgaste. Algum tempo depois, Leniel foi demitido. A situação financeira do casal apertou. Eles foram então morar em Bangu, num terreno de 360 metros quadrados, herdado pela mãe de Monique, da avó já falecida. Com a recolocação profissional de Leniel, os 3 acabaram retornando ao Recreio, onde estavam no início da pandemia do coronavírus. O trabalho remoto permitiu a união da família, mas, segundo o engenheiro, o relacionamento não resistiu. Acabou que passei a fazer 18, 20 reuniões por dia. Quase não nos falávamos e eu só conseguia brincar com o Henry à noite, já cansado, disse o pai da criança. Isso acabou por nos afastar ainda mais. A partir daquele momento, nossa relação desandou de vez e ela pediu a separação logo depois, contou ele em entrevista ao jornal O Globo. Em meados de 2020, Monique mais uma vez foi com Henry para Bangu e lá contou ter conhecido o Dr. Jairinho durante um almoço profissional no centro comercial Village Mall em agosto. Um mês depois, eles começaram a namorar e em novembro decidiram morar com o menino num apartamento alugado no condomínio Majestic, na Barra da Tijuca. Foi nessa época que a professora foi cedida ao Tribunal de Contas do município e viu seu salário pular de R$ 4.000 para R$ 16.500. No dia 2 de abril, a revista Veja revelou em detalhes a existência de outras 2 crianças agredidas, filhas de 2 ex-namoradas de Jairo. Uma delas afirmou que o vereador agrediu sua filha quando os 2 estiveram juntos 8 anos antes da morte de Henry. A menina, hoje com 13 anos de idade, foi ouvida pela polícia e relatou que as agressões eram frequentes. A polícia também descobriu que a menina vomitava e chorava quando Jairo ficava com ela e a mãe, com as mesmas reações de Henry quando voltava para a casa da mãe. Já outra mulher negou as agressões ao filho em primeiro depoimento prestado à polícia. Mais uma amiga da família localizada pela revista contou que o menino em questão era uma criança alegre e que mudou de comportamento e que foi visto por diversas vezes chorando e tremendo só de ouvir o nome de Dr. Jairinho. Segundo a mulher detalhou, a criança retornou de um dos passeios com o político com a perna quebrada na altura do fêmur. 15 dias depois, a mãe do menino mudou sua versão à polícia e confessou que Jairinho pisoteou seu filho em uma sessão de tortura. Ela também relatou episódios em que o ex-vereador a dopou e a espancou. O pai de Henry, Leniel, disse à revista Veja que não tinha dúvidas do envolvimento de Jairo na morte do filho e que quer ser ouvido novamente pela polícia. Ele também relatou que Jairo lhe disse: "Vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho." Segundo Leniel,
A avó materna da criança, Rosângela Medeiros, sabia das agressões contra o menino, contra seu neto, mas omitiu isso em suas declarações prestadas à polícia. Bela avó, né? Perguntada se ela havia questionado a filha sobre a morte de Henry, Rosângela disse que sim, mas que para se poupar não quis saber maior detalhes e não se lembra se algum detalhe lhe foi contado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou posteriormente a agressão a outras duas crianças e Jairinho se tornou réu por tortura majorada nos dois outros casos. Vejamos agora as contradições. No dia 24 de março, a faxineira do casal, a Rosângela, contradisse um depoimento da mãe da criança, que havia dito que a faxineira não sabia da morte do menino. Segundo Rosângela, Monique falou que o menino havia falecido e que lhe disse, na hora do almoço, para ela tirar o dia de folga. Aquela hora, Rosângela já tinha limpado o apartamento antes da perícia ser realizada. Jairinho também deu uma versão diferente da de Monique, dizendo que, ao chegar em casa por volta das 10 horas, ele encontrou Monique, a empregada, e uma assessora conversando, e que a namorada havia contado para Rosângela o que havia acontecido. No dia 1º de abril, a polícia realizou uma reconstituição do caso, mas tanto a mãe como o padrasto não compareceram. Ambos então já eram suspeitos da morte do menino. Jairo e Monique foram presos temporariamente no dia 8 de abril de 2021, por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar as versões. No mesmo dia, a Polícia Civil, em uma coletiva de imprensa, detalhou que o casal, ao saber da chegada da polícia, havia jogado celulares pela janela e em um dos dispositivos de Monique foi encontrado, através de um software, já que as conversas haviam sido excluídas do aparelho, uma conversa de fevereiro na qual a babá Tainá Ferreira relatava as queixas e machucados de Henry, a mãe, inclusive que o menino havia relatado uma agressão no mesmo mês em que o havia deixado mancando. A babá disse ainda: relatou que Jairo ameaçava Henry dizendo: eu vou te pegar, vou valendo a vida da sua mãe. Foi divulgado que houve omissão por parte de Monique, já que os depoimentos dados não condiziam com a verdade, sendo que ela preteriu a proteção do cônjuge em vez do próprio filho. Além disso, o Ministério Público disse que a hipótese de acidente defendido pela mãe para a morte do menino foi descartada já no início da investigação, após ter sido constatado por investigadores que Henry fora assassinado com emprego de tortura e sem chance de defesa. De acordo com o delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação, disse: não resta a menor dúvida em relação aos elementos que nós temos sobre a autoria do crime dos dois. De acordo com ele, Jairinho cometeu as agressões que mataram o garoto e Monique fora conivente. Os dois respondem por homicídio triplamente qualificado e tortura da criança, além de coação no curso do processo. No dia 14 de abril de 2021, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, SEAP, informou que o diretor da cadeia pública, José Frederico Marques, localizado em Benfica, na zona norte do Rio, pediu exoneração após denúncias de regalias durante a passagem de Jairinho e de Monique Medeiros pela unidade.
As denúncias foram divulgadas no dia 12 no programa SBT no Rio, onde foi afirmado que ambos não teriam ido para as celas. Jairinho teria ficado na sala de um diretor durante o tempo em que ficou na unidade e Monique em outra sala. Ainda segundo a emissora, o casal teria almoçado a mesma comida do diretor e não o cardápio oferecido aos presos. Isso é um absurdo, né, gente? De acordo com o SEAP, o diretor pediu afastamento do cargo após discordar das denúncias de supostos privilégios. A instituição ainda acrescentou que todas as imagens de câmeras de segurança do local já haviam sido encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Rio. Questionada pelo jornal Extra, a secretaria não respondeu se alguma investigação for aberta dentro da própria instituição para apurar as denúncias. Fontes da SEAP afirmam que foi feita uma apuração preliminar, com análise das imagens das câmeras, sem que qualquer irregularidade tenha sido detectada. Além das conversas registradas pela babá Tainá com Monique e parentes, nas quais ela narra as agressões pelos quais Henri passava, o telefone celular de Dr. Jairinho trouxe algumas revelações. Antes da prisão, o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo mostrou que o político ligou para o governador Cláudio Castro, do PL, horas após a morte da criança. A conversa ocorreu antes da imprensa divulgar o caso para contar sua versão e perguntar o que a polícia faria. O governador, por sua vez, informou que caberia à polícia a investigação. Porém, segundo investigação da revista Veja sobre o conteúdo do aparelho telefônico, o político tentou acionar o governador do Rio de Janeiro em pelo menos 5 ocasiões. Ele pode ter ligado, mas não atendi, declarou Castro, que não compareceu à Câmara de Vereadores do Rio para explicar a primeira ligação no curso do processo de cassação do mandato de Jairinho. A revista mostrou ainda que o ex-vereador usou seu poder e prestígio na tentativa de abafar o crime, acionando nas redes de político, de ex-namoradas e até do ex-prefeito, o Marcelo Crivella, do qual foi líder de governo na Câmara. Houve também um apagamento em massa das mensagens no celular relativas ao período entre 8 de março, madrugada em que o Henri foi morto, e dia 12 do mesmo mês. A assistência de acusação de Leniel Borel, pai de Henri, pediu à segunda vara criminal que os peritos policiais recuperem essas mensagens, o que foi legalmente autorizado no dia 16 de novembro. O promotor Marcos Caque, do Ministério Público do Rio de Janeiro, ofereceu denúncia contra Jairinho e Monique no dia 6 de maio de 2021, alegando que, além de serem responsáveis pela morte da criança, eles também cometeram fraude e coação processual. Também pediu a conversão de ambas as prisões de temporárias para preventivas, e a denúncia foi aceita pela segunda vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No dia seguinte, a revista Veja publicou uma investigação mostrando um esquema milionário de Dr. Jairinho para cobertar a posse de imóveis em uma série de transações que sugerem manobras de ocultação de patrimônio, inclusive lavagem de dinheiro, inclusive com o uso de laranjas, no valor de ao menos 8 milhões não declarados à Justiça Eleitoral. A reportagem investigativa da revista foi anexada ao aditamento da denúncia feito pelo promotor do MP do Rio de Janeiro, Fábio Vieira, na qual ele pede ao juiz
as quebras de sigilo fiscal e bancário de Jairinho e Monique, além de uma indenização de 1,5 milhão ao pai de Henri Leniel Borel pelo assassinato de seu filho, da criança. E no dia 4 de outubro, a juíza Elizabeth Machado Louro autorizou as quebras de sigilo dos 2 réus. É isso aí, pessoal. Essa é mais uma triste história, né, que aconteceu com essa linda criança aí, esse lindo menino. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações. Dê seu like, é muito importante para nós, não custa nada para vocês também se inscreverem no canal para estar nos ajudando, para que o nosso canal cresça. Desde já agradeço a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.